Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Sou o professor Thiago Loio. Vocês devem estar reparando aí a diferença aí. Agora, ó, até acende. Arrumei aí esse patrocínio aí da Multilaser aí. Esse microfone com fone excelente. O pessoal tava reclamando aí bastante aí do meu áudio. Acho que agora o problema tá resolvido. Brincadeira, foi eu que comprei, tá? Mas fica o jabá aí pra Multilaser se quiser me mandar algum presente. O mouse também é de vocês, ó. Aí agora o fone, ó, acende. Brincadeiras à parte, vamos para nossa aula aí. Acho que o microfone agora vai ter uma qualidade um pouquinho melhor. O pessoal realmente estava reclamando um pouquinho aí do chiado e eu mesmo não estava gostando, mas acho que agora a captação tá boa. Bem, nesse vídeo aí nós vamos falar sobre quadriláteros, dando uma sequência aí aos nossos últimos vídeos que falavam de figuras planas, falamos dos polígonos. Em geral, entramos nos triângulos e agora vamos falar dos quadriláteros, tá? Também vamos classificar eles e vamos ver um pouquinho da soma dos ângulos internos, tá? Quase como uma consequência aí do vídeo anterior de triângulos. Bem, primeiro vamos elencar aqui os principais elementos de um quadrilátero, tá? Que não difere muito dos polígonos em geral. Bem, como todo polígono, o quadrilátero apresenta aí vértices, lados e ângulos, né? O segmento que une dois vértices, então o vértice, vamos lembrar lá, são as pontas, as quinas, tá? Então a gente usa aí essas letras maiúsculas para representar, olha lá, os vértices, as pontas. E o segmento que une dois vértices consecutivos, a gente sabe que são os lados, né? E se esse segmento unir dois vértices não consecutivos, então nós formamos uma diagonal. Então, por exemplo, aqui B com D forma uma diagonal. Repara que se eu ligar B a C ou B a A, eu formo lado. Então, aqui eu crio uma diagonal. Se eu ligar C com A, eu crio outra diagonal. Se eu ligar C com A ou A com C, é a mesma diagonal. Se eu ligar B com D ou D com B, também é a mesma diagonal. Então, como já podemos perceber, um polígono de 4 lados, um quadrilátero, vai ter duas diagonais, tá? Somente essa independente do polígono de 4 lados. Quadriláteros, duas diagonais, independente da sua característica ali, a sua forma, tá? Então, os quadriláteros têm duas diagonais. E a gente pode aqui determinar os vértices, tá? Que eu já citei, A, B, C e D. A gente usa normalmente, usualmente, nas letras maiúsculas. Nós temos os lados, tá? AB ou BA, AD ou DA, CD ou DC e BC ou CD, tá? Temos os ângulos. O ângulo A, a gente usa aqui o circunflexo para diferenciar do vértice. O ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D, que podem também, na verdade é até mais comum, serem representados com letras minúsculas. O perímetro, bem, perímetro, para quem não lembra, o perímetro de qualquer polígono, na verdade, é a soma de todos os seus lados. Então, o perímetro do quadrilátero vai ser a soma dos seus 4 lados, tá? Então, nesse caso aqui, nós teríamos a soma de AB, BC, CD e DA. Se eu somar a medida desses 4 lados, eu tenho então o perímetro do quadrilátero. E em qualquer polígono, o perímetro vai ser a soma de todos os seus lados, tá? Bem, os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, consequentemente 4 vértices e 4 ângulos internos, tá? A diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Muito bem. Classificação, algo bem interessante, muito importante aqui para os quadriláteros, porque vai carregar aí as suas características principais e vai nos ajudar na construção de diversos problemas, tá? Então, há quadriláteros que, por terem características especiais, né, vão ter nomes especiais. Não é todo quadrilátero, só porque tem 4 lados, que ele vai se encaixar em qualquer uma característica especial. Não. Mas se ele se encaixar, a gente vai ter várias propriedades que se seguem
que vão nos ajudar na resolução dos problemas. Então, vamos lá. Paralelogramos. Paralelogramos é todo quadrilátero que possui dois lados paralelos. Então, dentre os paralelogramos existem quadriláteros importantes, como o retângulo, o losango e o quadrado. Todos esses são paralelogramos. Eles estão inseridos dentro da categoria de paralelogramos. Então, vamos lá. Muito bem. Então, paralelogramo, vamos agora fazer uma subdivisão do tópico 1. Temos o paralelogramo de dois lados opostos congruentes e os ângulos opostos também congruentes. O que eu quero dizer com isso? Olha só, este lado aqui é paralelo a este, consequentemente, e eles são congruentes, não só são paralelos, como são congruentes, e por eles terem o mesmo tamanho e também a mesma angulação, eles também fazem com que esses outros dois lados aqui também tenham o mesmo tamanho e a mesma inclinação. Então, os lados opostos, 2 a 2, são paralelos, tá? Isso não vai acontecer em todo quadrilátero. A gente tem quadriláteros, como nós vamos ver logo à frente, o trapézio, por exemplo, que tem dois lados paralelos, os outros dois não. O paralelogramo ele vai ter os quatro lados 2 a 2 paralelos, tá? E reparem também que os ângulos opostos, ó, este ângulo aqui e esse, eles também são congruentes, tá? São iguais, congruentes, lembrando aí, é o termo utilizado para igual. Então, aqui, ó, pronto. Os ângulos opostos são congruentes. Muito bem. Outro paralelogramo importante é o retângulo, que a gente usa muito aí no nosso dia a dia, inclusive. Aqui, por exemplo, o monitor que vocês estão assistindo, ou a tela do celular que vocês estão assistindo esse vídeo, é um retângulo. Então, os retângulos eles possuem os lados opostos congruentes, assim como o paralelogramo anterior. Na verdade, todo retângulo é um paralelogramo. Só que mais que isso, ele tem também os seus ângulos retos, ângulos internos, valendo 90 graus. Então, vamos entender. Todo retângulo é paralelogramo, tá? Ele vai ter seus lados opostos, paralelos e congruentes 2 a 2. Mas repare, ele continua tendo lados 2 a 2 diferentes, tá? Ele tem uma medida aqui e ele tem outra medida aqui, ó. São medidas, então, diferentes. Essa azul e essa aí vermelha aí, tá? Mas os lados opostos são paralelos. E agora, a outra propriedade é que ele tem os ângulos internos retos, medindo 90 graus. Todos eles, tá? Losangos. Bem, o losango, ele possui 4 lados iguais. Uma nova propriedade inserida, tá? Os 4 lados de um losango são iguais. Um losango bem famoso é, por exemplo, aquela parte amarela, aquele prisma amarelo, lá da bandeira do Brasil, tá? É um losango. Ele possui os 4 lados iguais. Então, o que o losango vai ter de diferente? Ele também é um paralelogramo, então os lados opostos dele são paralelos, ó. Esse aqui é paralelo a esse. E os outros dois aqui, ó, também são paralelos. Os ângulos opostos dele são iguais. Opa, peraí, deixa eu mudar aqui a cor. Os ângulos opostos dele são iguais. Então, veja bem, ele tem basicamente a mesma propriedade que esse aqui, com a diferença de que agora os ângulos opostos são iguais, os lados opostos são paralelos, porém, ele tem todos os lados iguais. É o que ele tem de diferente, tá? Os lados dele são todos congruentes. Diferente desse primeiro aqui, que não tinha isso, tá? Então, todo losango é um paralelogramo.
nosso último paralelogramo aqui é o quadrado. O quadrado vai unir as propriedades do retângulo e do losango ao mesmo tempo. O que significa isso? Primeiro, ele é paralelogramo. Ele tem os lados opostos paralelos 2 a 2, tá? Só que aí agora ele também tem os 4 lados congruentes, os 4 lados iguais, e os 4 ângulos internos valendo 90 graus. Então, ele une as propriedades de ângulos retos e de lados congruentes. E aí temos o quadrado. Um polígono que nós dizemos que é um polígono regular, um quadrilátero regular, porque ele tem todos os lados e ângulos iguais. Dizemos que todo polígono que tem lados e ângulos iguais é um polígono regular, tá ok? Então, quadrado, nosso quadrilátero regular. 4 lados iguais, paralelos 2 a 2, e 4 ângulos internos valendo 90 graus. Muito bem. Mas só temos paralelogramos dentro dos quadriláteros? Não, claro que não. Também temos os trapézios. Bem, os trapézios são aqueles polígonos que eu comentei um pouquinho anteriormente aqui, que eles só possuem 2 lados opostos paralelos, tá? Então, reparem, esse lado aqui do trapézio, ó, é paralelo a esse aqui. No trapézio, como só 2 lados opostos são paralelos, nós vamos dar um nome especial para eles. Vamos chamar esses lados de bases do trapézio. Como elas sempre vão ter tamanhos diferentes... Ah, professor, por quê? Porque se tivessem tamanhos iguais, então teríamos um retângulo. Então, nós vamos chamar essas bases de base menor e base maior, tá? Por exemplo, aqui nesse primeiro trapézio aqui, a gente tem a base menor em cima, e aí normalmente eu represento a base menor com um B minúsculo. E embaixo aqui nós temos a base maior, que eu vou representar com um B maiúsculo, tá? Então, os lados paralelos de um trapézio recebem usualmente aí, normalmente, os nomes de bases, sendo elas base menor e base maior. Nosso primeiro trapézio aqui é o chamado trapézio retângulo, porque ele possui aqui ângulos de 90 em um dos lados, tá? Como as duas bases são paralelas, se um desses ângulos for 90 graus, o outro também é, tá? Então, se alguém colocar aqui para você... Caramba, esse desenho ficou... Comecei aqui muito mal aqui. Deixa eu tentar apagar aqui para melhorar, gente. Espera aí. Então, se algum probleminha disser para você... Claro, com um desenho melhor que esse. Se um probleminha disser para você que isso aqui é um trapézio e colocar aqui um ângulo de 90 graus... Se ele disse que isso aqui é um trapézio, então é porque esse cara aqui e esse são paralelos, tá ok? Então, se aqui é 90 graus, mesmo que aqui não esteja escrito, esse cara aqui também será 90 graus, tá ok? Então, esse é o chamado trapézio retângulo. Ele tem os ângulos de um dos lados aqui valendo 90 graus, tá? Bem, o trapézio isósceles é aquele que tem os dois lados aqui inclinados, os dois lados oblíquos, iguais, congruentes, né? Consequentemente, esses ângulos aqui, ó, de cima e esses dois aqui de baixo também são congruentes, porque como a gente já viu, um ângulo é diretamente responsável por compor o lado oposto. No caso aqui não é um triângulo, mas esse ângulo aqui iria compor essa diagonal aqui, digamos. E esse ângulo aqui iria compor essa aqui. Não precisa se assustar com isso, mas basta você saber que se eu tenho então 2 lados, que são as bases paralelas, 2 lados oblíquos, 2 lados que estão inclinados, congruentes, eu tenho um trapézio isósceles. E se isso ocorre, então os 2 ângulos daqui de baixo são iguais, são congruentes, os 2 ângulos de cima também são iguais, também são congruentes. Por fim, temos o trapézio escaleno aqui, que é o trapézio que tem 2 bases paralelas, isso é uma obrigação para que seja trapézio, e esses 2 ângulos aqui são diferentes e inclinados, tá? Bem, observação, todo trapézio retângulo, ele também é escaleno, porém, se ele tem um ângulo reto, ele é mais do que escaleno, ele é retângulo, tá ok?
E por fim, nós temos os não trapézios. Se ele é não trapézio, significa que ele não tem lados paralelos. E se ele não tem lados paralelos, ele consequentemente é não trapézio e muito menos paralelogramo. Então, são os quadriláteros aqui que não tem nenhum lado paralelo. Então, eles nem entram como trapézio, nem entram como paralelogramos, tá? Mas possuem 4 lados do mesmo jeito, 4 vértices, 4 ângulos internos, tá ok? São quadriláteros não paralelos, não trapézios. Muito bem. Agora vamos ver a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, tá ok? Já vimos do triângulo, vimos que todo triângulo, até citei que se a gente recortar as pontas e encaixar, a gente forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. E agora vamos ver aqui nos quadriláteros qual a soma dos seus ângulos internos. Bem, aqui eu deixei aqui colocando primeiramente 4 ângulos já enumerados, valendo aqui 360 graus, tá ok? A demonstração para isso seria um pouquinho mais complicado aqui. A maioria desses vídeos eu faço na intenção de ajudar aqui o ensino fundamental. Ainda não me aprofundei aí no nível desses vídeos, então não vou demonstrar isso aqui. Mas a demonstração passa pelos ângulos externos do polígono, tá ok? Então, não vou me aprofundar nisso por enquanto. Mas vamos fazer o seguinte, vou propor a vocês que façam uma experiência semelhante àquela do triângulo. Desenhe em um quadrilátero qualquer, desde que tenha 4 lados, está valendo. Tá? Usem régua para que ele tenha aí seus segmentos bem retinhos. Façam um quadrilátero qualquer. Depois vocês vão pegar aí uma tesoura e vão recortar. Não precisa nem recortar ele todo, só recorte aqui as 4 pontas. Recorte as 4 pontas e comece a juntar elas. Pega aqui uma ponta, se aproxima aqui da outra, depois se aproxime aqui. Deixa eu trocar aqui a cor. Se aproxime aqui de outra e por fim aqui de outra. Vocês vão ver que quando vocês encaixarem aqui as 4 pontas, vocês vão formar aqui um círculo perfeito, tá? Sendo aqui essas pontas aí. 3, aqui, 4, pronto. Vocês vão encaixar as 4 pontas e ela vai conseguir formar um círculo perfeitinho. Nós sabemos aqui que a volta completa, o ângulo de volta completa, vale 360 graus. Então, isso não serve como demonstração, porém, a gente veria na prática aí que um quadrilátero, independente do que você desenhar, por isso você tem a liberdade aí de fazer essa experiência em casa, se você recortar essas pontas e encaixar, vai formar ali um círculo completo, 360 graus. Mas, repito, isso não serve como demonstração matemática, mas como experimento. Porém, se nós acreditarmos, então, nos vídeos anteriores de que o triângulo tem 180 graus de soma interna, então agora se a gente pegar qualquer quadrilátero, olha só, qualquer quadrilátero, se eu traçar uma de suas diagonais, eu construo então, ó, 2 triângulos. Se eu construo 2 triângulos e cada um tem a soma dos ângulos internos de 180, então eu vou ter 2 triângulos, 2 vezes 180, 360. Essa mesma técnica de subdividir um polígono em 2 triângulos, como eu fiz agora no quadrilátero, serve para todos os próximos polígonos, tá? Então, se você quiser imaginar qual é a soma dos ângulos de um pentágono, professor? Ora, em quantos triângulos eu conseguiria dividir um pentágono? Se eu traçar aqui essa diagonal aqui, então, eu acabei de criar um triângulo aqui. Se eu agora pegar e traçar essa outra diagonal aqui, então eu criei outro triângulo aqui. E por fim, tenho esse aqui vermelhinho. Então, 3 triângulos. Então, eu teria 3 vezes 180, 540. Todo polígono eu posso fazer isso. Subdividir ele em triângulos. E se eu fizer isso, eu multiplico lá quantos triângulos eu obtive por 180 e encontro, então, o valor da soma dos ângulos internos daquele polígono. Ah, professor, mas se o polígono tiver 20
20 lados. Poxa, eu vou ficar aqui fazendo várias divisões aqui, tentando descobrir quantos triângulos ele forma. Não, pelo amor de Deus, até porque seu desenho ia ficar horrível. Por mais carinho que você tivesse, tá? Nada contra o seu desenho, não. Mas então a gente pode usar uma tabelinha que nos ajuda, ou a fórmula direto, tá? Em alguns outros vídeos mais à frente eu posso demonstrar a fórmula, mostrar o porquê da fórmula e até apresentar essa tabelinha. Mas se você quiser pesquisar aí, a tabelinha chamada 3042. Não vou dizer porquê desses nomes, por enquanto. No próximo vídeo eu posso dizer, quando a gente estiver falando aí da quantidade de diagonais de um polígono, tá ok? Mas se você quiser pesquisar, tiver curiosidade, tá vendo esse vídeo agora, precisa desse vídeo de quadrilátero, mas teve curiosidade, procura aí, pesquisa aí a tabela 3042 das diagonais. Você vai ver que dá pra gente encontrar o valor de diagonal de qualquer polígono, até sem fórmula, tá ok? Bem, então esses exemplos numéricos aqui estão dados, tá? Eu não vou nem ficar lendo ele, porque o exemplo numérico não tem tanta valia. Tenho certeza que todo mundo aí sabe somar. Minha intenção principal era mostrar esses 360 graus aqui, de onde vem isso e por que vem isso, tá? Então é isso. Tem muito mais para se falar de quadrilátero, tá? Isso aí não é tudo, não se encerra aqui. Esse vídeo é bem sucinto, na intenção de apenas iniciar os estudos sobre esses quadriláteros, tá? Um abraço, lembre-se, esse vídeo aqui é o exemplo disso. O que sabemos é apenas uma gota e o que ignoramos é um oceano. Um abraço, não esquece de curtir, se inscrever no canal, dar aquela força aí. Fiquem com Deus, tchau, tchau.